boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa live das Bart. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que é o masculino na arte-terapia. Marielle, seja muito bem-vinda. Carol, Renatinha, sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai falar desse tema que é um tema tão bacana, né? Tão importante, tão urgente, tão contemporâneo, que é o tema do masculino dentro da arte-terapia. Thaís Medeiros, José Gorgel, Tereza, sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai receber o arteterapeuta Mário Aleluia. Mário, ele é arteterapeuta formado aqui pelo Instituto Jungiano e desenvolve um trabalho, né, com grupos terapêuticos em arte-terapia, em torno das masculinidades, fazendo uma releitura e ressignificando esse masculino. Então, eu convidei, hoje ele vai estar aqui discutindo com a gente, falando um pouquinho. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Ele vai estar aqui falando com a gente um pouquinho sobre esse tema do masculino dentro da arte-terapia, né? Um tema que eu considero assim muito pertinente, eu tenho muito apreço. Acho importante a gente discutir não só na arte-terapia, mas também de um modo geral, né? Agora, fazendo o nosso recorte aqui, nós, arteterapeutas, o que é que nós temos a ver com isso? Eu estou só esperando aqui o Mário entrar para a gente dar continuidade, a gente dar início aqui à nossa live. Sejam todos bem-vindos. O pessoal se chegando. Deixa só o Mário entrar aqui para a gente começar a nossa live. Pessoal, enquanto o Mário não chega, eu queria lembrar aos associados das Bart que a partir de até amanhã é o prazo para o pagamento da anuidade com desconto. Então a gente tem um vencimento da anuidade em março, a gente estendeu até junho o pagamento da anuidade com desconto, né? Então amanhã, 30 de junho, isso está se encerrando esse prazo. Então quem ainda não conseguiu efetuar, corre lá, faz o seu pagamento. A gente tem várias formas, né? Parcelamento e transferência. E a gente vai se organizando direitinho. Outra coisa também, a gente recebeu muitas perguntas, pessoas perguntando sobre cursos de formação em arte-terapia, né? E aí eu queria esclarecer que as associações, a gente não promove cursos de formação ou cursos de especialização em arte-terapia. Aqui na Bahia, a gente tem 2 cursos, o curso do Instituto Jungiano e o curso da Sensupeg. São 2 cursos que são credenciados ao BAAT, que fornecem a formação. Se vocês entrarem no site da UBAAT, não é? Lá tem a lista dos cursos pelo Brasil inteiro. Algumas pessoas perguntaram também assim, sobre cursos à distância. Pelas determinações da UBAAT, o curso de arte-terapia ele necessariamente tem que ser oferecido presencialmente. Então a gente não tem oferta de cursos à distância. São todos cursos presenciais. Então os cursos estão em andamento com as disciplinas teóricas e alguns cursos estão... a maioria dos cursos, né, estão se adaptando, focando nas matérias teóricas, e por enquanto a gente não está tendo abertura de novas turmas. Aqui o Sérgio está dizendo aqui que ele é professor no Sensupeg. Então, pelo que eu sei, até o Sensupeg resolveu dar um time, né, Sérgio? Até parou as aulas agora, esperando a pandemia regularizar. As coisas voltarem ao normal. Eu tô só esperando o Mário entrar aqui. Deixa eu mandar uma mensagem para Mário para a gente poder começar a nossa live. Ó, enquanto o Mário não chega, eu vou começar a falar então, tá? Porque a ideia da live é que a gente faça um bate-papo, a gente faz uma conversa, né? A ideia da live aqui é que a gente faça uma conversa, que a gente esteja junto aqui falando do tema. Então, esse tema é um tema particularmente que eu estudo, é um tema que me interessa bastante, o tema das masculinidades e na arte-terapia, me interessa também. E aí eu vou trazer algumas provocações enquanto a gente está aqui, enquanto o Mário não entra, acabei de mandar mensagem para ele. E aí a gente vai, se vocês tiverem perguntas e quiserem trazer colocações e contribuições, a gente está aqui para isso, né? Em primeiro lugar, eu queria trazer a importância da gente estar discutindo esse tema.
Quando a gente pensou nesse tema, a gente pensou em duas coisas. Primeiro, assim, é a questão do masculino, da masculinidade, e segundo, a questão do homem, da presença do homem na arte-terapia, né? Hoje a gente sabe que a presença do homem ela é muito tímida ainda na arte-terapia. Na minha turma eu lembro que começamos com 4 homens e depois todos desistiram, ficou apenas eu. Na turma de Mário, eu estava conversando com ele, na turma de Mário também só tinha uma pessoa. Aliás, a dele tinha mais pessoas, né? Que faziam parte da turma. E a gente tem uma falta, na verdade, no campo terapêutico, de um modo geral, da participação dos homens, de arteterapeutas homens, de arteterapeutas integrando a chapa das chapas, por exemplo, das associações. Eu sou o único homem na chapa das BART, não é? Isso é na psicologia também. Na psicologia os homens começam a se aproximar um pouco mais, mas na arte-terapia, que entra esse campo da sensibilidade, né, essas coisas mais sensíveis, eu sinto que o homem tem um pouco mais de dificuldade. Então, quando a gente pensa em propor essa live, a gente está pensando no masculino. E aí no masculino, quando a gente fala masculino, a gente não está falando de homem ou mulher, a gente está falando do nosso aspecto psicológico ligado à imagem do masculino, né? O masculino no homem, o masculino na mulher. E a gente está falando também, em outro aspecto, da presença do homem na arte-terapia. Então, por que falar da masculinidade hoje? Não é? A gente vem num processo de transformação da sociedade. Muitos cursos de arte-terapia são majoritariamente formados por mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela vem há muito tempo, muito antes da gente, né? Elas estão voltadas para essa temática da terapia, do autoconhecimento, da transformação, da evolução. As mulheres, elas mergulharam mesmo no autoconhecimento. E as mulheres dominaram esse campo. Não só por ser uma prática do cuidado, né? Então, o cuidado, historicamente, ele é delegado à mulher, embora a gente saiba que cuidado é uma coisa que vem do homem e da mulher, é uma coisa do humano, né? Mas a mulher, ela se apropriou disso. Historicamente, esse lugar do cuidado, ele é colocado para a mulher, é atribuído à mulher. Então, né, enquanto o homem ele vai para o lado da proteção, a mulher ela está nesse lugar do cuidado. Então, assim, há um movimento natural de ser cuidador, esse campo do cuidado, de ser um campo feminino, mas também por esse processo que as mulheres vêm traçando, esse processo de libertação, esse processo de empoderamento feminino. As mulheres, quando elas vão buscar esse processo de empoderamento, elas mergulham no seu processo de autoconhecimento. Então, as mulheres elas têm uma expertise e é um campo que é muito familiar para as mulheres. E o homem, eu sinto que os homens eles estão começando a despertar para esse tema, para esse campo. Eu vi que tem muitos homens aqui participando. Se vocês quiserem colocar, né? Se vocês concordam com isso que eu estou falando, se vocês não concordam. As mulheres também, eu acho que é um tema, uma coisa bastante interessante da gente discutir. Eu fico muito grato assim, com a participação de vocês. Mas esse campo do cuidado ele é atribuído à mulher. Por outro lado, a mulher ela vai se familiarizando mais com isso, né? E os homens eles estão vindo timidamente, começando a entrar nesse campo terapêutico, nesse campo do cuidado. E os homens estão vindo para esse campo do cuidado, para esse campo das terapias, por duas razões. Primeiro, porque, puxado pelas mulheres, é aquela coisa assim, do sistêmico, né? Da teoria sistêmica. Você quer mudar o sistema? Mude uma peça, né? Mude uma peça na família que toda família é obrigada a se remexer. Então, a mulher mudou. E o homem, ele acaba sendo obrigado a aprender a lidar com essa nova mulher. Então, nós devemos, em parte, esse movimento de autoconhecimento terapêutico dos homens, nós devemos às mulheres. Nós devemos ao feminino e à luta e ao processo de autoconhecimento que as mulheres estão fazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma outra pressão, que é essa pressão do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo ele exige de nós uma expertise para lidar com as situações. A gente precisa de ter um certo controle emocional.
A gente precisa... As coisas hoje elas são muito dinâmicas, as relações são muito dinâmicas. A gente entra num momento da história onde a inteligência racional, ela vai perdendo lugar para a inteligência emocional. Então, hoje, para a gente chegar num lugar, não é, de realização, para a gente desenvolver qualquer projeto, a gente precisa dessa inteligência emocional. Essa inteligência emocional que a mulher foi desenvolvendo ao longo da sua história e que o homem não desenvolveu, porque o homem tem uma dificuldade de olhar para suas emoções. Então, o cuidado foi atribuído ao feminino, as emoções também foram atribuídas ao feminino. Então, os homens não olham para suas emoções. E aí a gente entra num aspecto, não é, que o homem ele fica em defasagem da mulher, porque o homem não consegue lidar. O homem não consegue, ele tem dificuldade de lidar com a frustração, tem dificuldade de lidar com o medo, e o homem acaba tendo certa dificuldade. E o mundo hoje, ele está exigindo que o homem lide com as suas emoções, que o homem desenvolva a sua inteligência emocional. Então, o homem ele está se sentindo obrigado a aprender a lidar com isso. E se a gente pensar, inclusive, nos dados de saúde mental, os dados falam muito, né? Eu tenho aqui alguns dados de pesquisa, né? Esses dados eu extraí de um documentário que muitos de vocês devem conhecer. Se chama O Silêncio dos Homens. É um documentário que está, inclusive, disponibilizado no YouTube. Se vocês quiserem, podem assistir. Eu recomendo muito que vocês assistam. É bem bacana, né? Mas a taxa... alguns dados, né? Que é apresentado ali nos documentários. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 40 mil homens. E mulheres também. A taxa de morte por suicídio é 4 vezes maior para homens do que para mulheres. Cerca de 20% dos homens sofrem de algum tipo de dependência, enquanto entre as mulheres esse número é de 8%. 5,5% dos homens têm algum transtorno de personalidade, enquanto entre as mulheres isso é em 2%. E olhe, assim, as mulheres elas vão atrás de serviço de saúde, né? Os homens não vão. Então, os poucos que vão, olha como são números expressivos. No Brasil, os homens vivem em média 7 anos menos do que as mulheres e têm mais doenças do coração e câncer. A cada 3 mortes de pessoas adultas no Brasil, 2 são mortes de homens. Seja porque os homens não se cuidam, não olham para a sua saúde, ou porque os homens se expõem mais ao risco. Então, são números bastante expressivos, esses números que falam da saúde do homem, né? De como o homem lida com a sua saúde mental. Então, é bastante interessante a gente pensar nisso, né? O homem ele ainda está muito atrás, então assim, nunca foi tão urgente e tão importante falar da saúde mental do homem. E aí, se a gente pensar em propostas que se adequem ao trabalho e a desenvolver essa sensibilidade, esse contato, acho que Mário entrou aqui agora, esse contato afetivo, não é? Esse contato com seus sentimentos, esse contato com suas emoções, nada assim tão interessante como a arte terapia, né? Deixa eu só adicionar Mário aqui para ele me ajudar. Espera aí. Acho que Mário entrou aqui. Pronto. Ele já solicitou a participação. Nada tão importante como a arte para nos resgatar essa sensibilidade. E aí entra o papel da arte terapia nisso tudo, né? Então, acho que é muito pertinente a gente estar conversando e estar debatendo esse tema. Grande Mário, seja Oi, bem-vindo. boa Tudo bom? noite. Tudo bem? Eu estava Oi, aqui tá me ouvindo? falando, Oi. estou te ouvindo Pronto. sim, estou te ouvindo bem. É. Eu estava aqui falando com o pessoal sobre a importância da gente falar do masculino, falar das masculinidades e falar da participação do homem nesses processos terapêuticos, na aproximação da arte-terapia, né? Então, eu tinha falado um pouco também do pouco que eu conheço da sua trajetória, né? Somos homens quase únicos nas nossas turmas de arte-terapia. E são poucos homens também que estão atuando, né? Eu vejo poucos homens É. atuando assim no campo da arte-terapia. E Mário, além de atuar com a arte-terapia, ele teve também um trabalho, e depois ele vai falar um pouquinho para a gente, um olhar sobre o masculino, sobre a masculinidade, né?
Então, meu querido, seja muito bem-vindo. Eu comecei a falar um pouco aqui, mas eu queria te passar a palavra, eu queria que você se apresentasse e que já falasse para a gente um pouquinho também da importância de discutir hoje esse tema do masculino, da masculinidade. Tá bom? Então, boa noite a todos e a todas. Tive um pouco de dificuldade de entrar, porque estou mais acostumado com o Zoom e o Google Meet. Mas aí, pronto, o sinal chegou, foi tudo bem. Então, é bom falar desse tema. Acho que é um tema importante, é um tema emergente. É um momento que a gente está vivendo. Eu digo assim que existe uma demanda, mas uma demanda que ainda é um pouco oculta até para os demandantes. Acho que no fundo parece que o nosso grupo, né, os homens ainda não sabem, não perceberam essa necessidade. Então, eu sou arte terapeuta, também sou arte educador, trabalho também com projetos sociais e ultimamente eu tenho trabalhado muito com criança, né, em aula de artes. E o meu olhar para esse tema está sempre ligado nesse processo. Dou muita atenção aos meninos, né? Eu acho que a gente pode falar, a gente vai falar da questão do masculino na arte terapia, mas esse masculino não se foca somente no homem adulto, no homem feito. Eu acho que a questão do masculino se faz desde o início, né? E a gente tem essa lacuna na nossa cultura, né? Por conta dessa questão da construção de um processo patriarcal milenar, dessa construção dessa identidade masculina, existe um descuido no olhar, né? Houve essa mudança, né? Essa mudança está em processo, uma mudança, né, por conta da movimento das mulheres, a mudança, o deslocamento do homem do lugar de conforto histórico. E isso vem gerando um processo, uma crise mesmo, já vem falada já há décadas, né? Hoje parece que a gente está num ponto mais, assim, mais visível. Existem vários grupos de homens acontecendo, sagrado masculino, homens em processos sistêmicos. Tem uma conexão de homens, que é um grupo em Brasília, tem em muitos lugares acontecendo. Mas eu acho que ainda é minoria, é pequeno. Mas há uma demanda pulsando, tem uma coisa acontecendo. Então, eu trabalhei, fiz trabalhos com grupos de homens, fiz um experimento, fiz um grupo piloto, depois eu também fiz uma oficina. Trabalhei com um grupo misto também, com a mesma proposta. Aí isso vai dando assim refinando o olhar, né? Depois eu trabalhei especificamente com homens, né? Uma proposta, um olhar sobre o masculino. Esse trabalho, acho que ainda tem muito pano para manga, acho que ainda tem muita coisa para render, porque a experiência eu considero que foi muito pequena para o que poderia ser, né? Ultimamente eu estou num grupo do Sagrado Masculino, a Roda chamou, é um grupo bastante interessante, tem uma dinâmica assim eclética, não é uma dinâmica onde não é um grupo fixo. Acontece, o espaço existe, não sou eu que conduzo, é um colega. O espaço é fixo, mas a frequência é rotativa. Tem muitos homens, vêm, vão, fica aberto. É interessante a metodologia, que ela não se fecha. Uhum. Agora eu sinto que não aprofunda em determinadas questões, mas já traz. O fluxo é bastante grande, né, de homens presentes nesse processo, né? Há um interesse, né, Mário? Há um interesse. Há um Ô, interesse. Mário, antes da gente prosseguir, o pessoal está pedindo aqui para você abaixar um pouco a câmera, Certo. Tá. Que eu tinha organizado para porque ficar na horizontal entendi. e aqui E não, está grande. para ficar mais visível, né? Vou Isso, tentar agora. regular para meu rosto Pronto. aparecer melhor. Tem uns ajustes que a gente fica fazendo, né, para esse momento de pandemia, tantas lives, e não pode sair na Isso, rua para comprar, providenciar um pronto. suporte decente, a gente fica improvisando. Mas aqui eu acho que já dá conta, né? Ótimo. Mário, agora que a gente já falou da importância de falar dessa masculinidade, né? Me fala um pouquinho assim da sua percepção desse masculino na arte terapia. Aí eu queria que você falasse assim da sua visão mesmo, de quando você passou pelo curso, da sua atuação e da sua participação, por exemplo, em oficinas, em trabalhos, né? Dessa recepção dos espaços.
Como é que você enxerga, você como homem, como é que você enxerga o masculino dentro da arte-terapia? Isso é uma coisa interessante, né? Eu observo que existe, por conta daquilo que a gente falou, o processo histórico, né? A forma como se vê o masculino, e com um certo descuido. Eu sinto que há um descuido. A gente cresce, eu lembro da minha infância, eu ouvi muitas pessoas falando, é bom ter um filho homem, porque filho homem a gente não precisa de muita coisa. Qualquer coisa serve. A gente veste uma roupinha, fica bonitinho, para não dar muito trabalho. E isso vem acontecendo. Desde a minha formação, houve uma professora, que eu não lembro o nome, ela trouxe uma proposta dentro do currículo, né, da grade do curso, uma, um trabalho sobre mitos. Nesse grupo de formação tinha 4 homens. E ela trouxe só tinha mito feminino. Ela só preparou um trabalho para os mitos femininos. Então houve um questionamento dos homens que estavam presentes, né? Porque se sentiram descontemplados. Então ela sugeriu, olha, então vocês trabalham as suas deusas internas. A gente aceitou. Mas ficou faltando alguma coisa. Ficou visível aí, né? A falta de olhar, a falta de atenção. Era um grupo de formação. Mas eu vejo também que nas propostas de arte-terapia, os grupos, as oficinas, os grupos abertos, as coisas que vão acontecendo, as pessoas não se preparam para acolher um homem. Não é feito pensando no homem que pode vir. Virão poucos, vem poucos, mas sempre tem 1, 2, 3, vem alguns. E fica faltando, eu sempre percebo isso. Já outros colegas assim já participaram, já comentaram. E fica um espaço é um espaço naturalmente muito feminilizado, os espaços de cuidado, os espaços de atenção, os espaços de educação, são espaços muito feminilizados, é um processo histórico. Mas isso eu venho observando tanto na arte-terapia como em outros lugares. Já estive numa feira de saúde numa escola e todas as propostas, os folhetos, tudo que se falava de saúde era a saúde da mulher. Eu tive que falar com a diretora que na escola tem meninos e meninas. E nas famílias tem homens, tem pais, avós, tios, irmãos, sobrinhos. Mesmo que na escola haja uma representação maior das mães. Mas se é uma feira de saúde, eu achei assim uma lacuna, né? Uma falha. Não pensar, não contemplar, porque eventualmente vão alguns homens. E mesmo não indo homens, é uma forma de trabalhar, chamar esses homens para o cuidado, para a atenção consigo mesmo, que essas mulheres levam. E a gente sabe que é assim, né? A maioria dos homens só se cuidam porque as mulheres autorizam, ou elas mandam, ou brigam com eles para que eles vão, ou levam, quase que pela mão. Então eles vão ao médico, vão se tratar. Os homens não gostam, tem essa dificuldade, né? Mas eu acho que nós, como arteterapeutas, quando a gente faz uma proposta de grupo, a gente deve contemplar, pensar a não ser que seja um grupo, né? Trabalho com o feminino, né, tal, o que é a maioria sempre que acontece, mas pensar se é um grupo aberto, que pense nessa possibilidade, abrir, deixar a possibilidade de acolher o homem que vem. A gente vê não no programa de saúde de um homem que foi lançado pelo governo federal. Eu tenho visto assim, são muitas avaliações críticas sobre o funcionamento. Que a maneira que foi pensada foi para acolher os homens por conta de uma demanda específica. O homem tem dificuldade de se cuidar. Ele não sente a vontade a qualquer espaço de cuidado. Então, se não se pensa no modo de acolhimento que se adequa esse modo de ser, esse modo de estar no mundo, então há uma tendência a um esvaziar. Esse homem se assusta, ele não fica, ele já vai com dificuldade, se tem obstáculo, ele não volta. Isso aí num processo mais amplo. Mas na saúde, na questão da arte-terapia, é uma coisa mais, bem específica, geralmente o público que vai é um público, né, mais esclarecido, são poucos homens, mas os que vão estão sabendo o que querem. E fica essa sensação, né, de não ter sido acolhido. Como que ali não houvesse espaço para mim, né?
A sensação é essa, como se não É, houvesse. Eu já fiz, sim, pode falar. eu fiz oficina em escola. Na escola, a gente sabe, a frequência, né, de família na escola é só, geralmente a mãe. Não é só, mas a maioria esmagadora são as mães. Mães, as avós. E mais vai uns homens, dois, três, quatro, alguns homens, né? Então eu tive a oportunidade de fazer, me convidaram para fazer numa escola. Eu trabalhei com um grupo. Bom, era um dia da família, então foram homens e mulheres. Alguns homens, poucos, mas foram. E eu fiquei achando que não teria uma boa resposta, né? Mas o que é interessante é que os homens ficaram muito empolgados. A dificuldade é começar, a dificuldade é chegar. Mas quando o trabalho flui, conecta, eles se envolvem. E o interessante é que eles demandaram, pediram que a escola mantivesse essa proposta como um projeto, uma coisa contínua, porque eles achavam que era importante estar ali. Então, se vão quatro e gostam, continuam indo, esses quatro vão chamar outros, né? A questão é criar o acolhimento. Porque eu acho que essa responsabilidade de pensar sobre esse aspecto e criar condições de acolher, pensar nesse homem, nessa possibilidade, que é também um cliente, né? A gente deseja ter esse cliente. Então, a gente cria as condições para que o cliente se sinta pertencente, que ele deseje estar, que esteja e goste, que retorne e continue, né? É porque eu ia falar o seguinte, eu penso em duas coisas, né? Primeiro, assim, propostas de trabalho terapêutico em arte terapia para homens, não é? Você não vê muito essa oferta, não é? E quando existe, o homem vai, essa coisa do acolhimento, dos materiais, né? De tudo que é muito feminino, é muito feminino. E ó, Sim. Uhum. a gente tem que você se sentir acolhido e você sentir que ali há espaço para você. Eu vejo muito aqui em Salvador a Roda das Deusas, Círculo das Deusas, né? E É, teve um tempo, Mário, que eu queria trabalhar o meu feminino. E aí eu procurei assim os três grupos para participar, mas os três grupos me disseram que eu não poderia participar porque eu era homem. E então, aí no último eu perguntei, então não é grupo do feminino, é grupo de mulheres. E é, aí, tudo bem, que eu entendo também a importância de fazer grupo só de mulheres, porque as mulheres passam por experiências que a gente não vai passar. Tem a questão da identificação, mas por que que não há essa demanda? Por que que não há essa oferta? Por que que não, né? Por que que isso não se desperta? Não é? Por que que a arte terapia ela não desperta para isso? E quando existe é tudo muito do universo do feminino, né? Os próprios materiais que são utilizados. E aí a gente está falando de grupo, mas a gente vai pensar no homem que chega no meu consultório. Eu tenho um homem para eu atender. Então, eu preciso pensar dentro dessas diferenças que existem e de que forma a arte-terapia pode dialogar com esse masculino, não é? sim. Eu acredito, eu tenho experimentado isso, né? O processo criativo, ele é um processo, ele é igual, todo mundo, o processo criativo é o mesmo. Agora, a diferença é a visão estética, é o material com que eu vou manusear, que às vezes pode não ser o problema, né? Não necessariamente no processo, mas eu acho que o impacto, a sensação inicial de não estar no lugar adequado, de não, porque a gente vê o espaço é tão feminilizado que assim, o homem que vai, se não for um homem trabalhado, ele se assusta e não fica. E eu conheci, por exemplo, a Bayomi, é uma boneca de pano. E eu a conheci numa oficina, né, com Divanilda. Eu me interessei muito por essa boneca. Essa questão que você fala, né, com relação a trabalhar o feminino interno, né? O que é o feminino interno? Que é a nossa sensibilidade, né? A nossa capacidade de lidar com esse aspecto que é humano, que na verdade é uma dimensão humana, que historicamente foi dissociada
da psique humana. A gente esquece, normalmente, porque o homem opera muito no racional. A racionalidade é um modelo de funcionamento masculino e é também uma defesa. Os homens racionalizam muito para não entrar em contato com esse sentir. Então, você trabalhando, eu acho que lidar com materiais, né, que tem essa ideia de feminino é interessante, é bom também. Agora, que a maioria dos homens não trabalhados, tem medo, porque algo que ameaça uma identidade rigidamente construída, né? Mas como chegar, a forma de acolhimento, a forma de trazer esse homem para a roda, isso faz toda a diferença. Ele vai chegando. E quando entra no processo, vai e viaja. Porque é a conexão. A gente precisa, assim, eu sinto que eu percebo nas vivências, no momento que esse homem consegue se conectar com o processo, que ele consegue se abrir para o processo, o material pode ser qualquer um. Não há um problema. Agora, ele é preciso sentir que o espaço é receptivo. É meio, posso estar aqui também, no ar, sabe? Não há problema. Porque por trás, a gente sabe, por trás de tudo isso tem um grande medo, né? É um grande medo. E diante do sujeito, é preciso reconhecer que é medo, né? Reconhecer. Reconhecendo isso, então se constrói a condição de acolher. Pronto, acolhendo, o sujeito vai, permanece e se sente bem. Porque eu acho que isso é fundamental. Eu tenho, na minha percepção, dentro dos trabalhos que eu já participei, dessas propostas abertas, né? Eu sempre saí com essa inquietação, né? E no trabalho que eu já fiz, inclusive com grupos mistos, sempre cria essa atmosfera onde todo mundo está ali, não há muita, não tem nuance, essa nuance que assusta, e todo mundo entra e fica bem, o processo é interessante. Existe um desnudamento, as conexões são muito fortes, né? Exatamente. Denise está comentando aqui que a Denise é arteterapeuta, né? Ela esteve aqui com a gente numa live, ela é presidente da Associação de Minas. Ela fez uma proposta de trabalho e numa escola ela achava que os homens não iriam se interessar. E que os homens se interessaram, que foi muito bem acolhido. O trabalho deu muito certo, né? Lívia está falando, Lívia Mendonça. Quando os homens participam, eles se Olivia. surpreendem com a resposta do trabalho e gostam. Exatamente. Eu entendo isso que Mário está colocando também, que é assim, é óbvio que o homem tem que desenvolver a sua sensibilidade, né? Assim como a mulher também precisa desenvolver os aspectos masculinos. Mas, num primeiro momento, é essa palavra que Mário usa mesmo, é o estranhamento, né? Assusta quando você chega e você não... Tem que lembrar que a gente vem de um processo de construção de subjetividade onde esses temas, né, o cuidado, a sensibilidade, o lidar com as emoções, isso, na construção na nossa subjetividade, isso fica no campo do feminino, no campo e do feminino da mulher, especificamente, né? O homem não é dado não é transmitido isso, de lidar com as emoções, isso é visto como uma coisa pejorativa, e a gente acaba perdendo isso, e por mais que Mário fale assim, eu concordo com ele quando ele diz assim, hoje ainda é muito tímido esse procurar dos homens, reconhecer essa demanda, né? Porque a demanda, ela é gigantesca. Se a gente fizer uma pesquisa dos dados de saúde mental da população masculina, né? A gente vê que a demanda, ela existe e ela é enorme. Mas esse reconhecimento do próprio homem, de que ele necessita desse acompanhamento, de resgatar esse feminino, de fazer esse trabalho de ressignificação da sua masculinidade. Mas, ao mesmo tempo que é delicado assim, o homem reconhecer isso, a gente precisa pensar nesses homens que vêm, nesses que reconhecem, como eles vão ser acolhidos. Como é que eles vão chegar, pensar e pensar assim na questão do espaço, pensar na questão da materialidade, nas formações em arte terapia, não é? Porque as formações são majoritariamente são mulheres que participam, então a gente precisa repensar isso tudo.
Tanto porque a mulher precisa, é uma troca, né? Então as mulheres estão se desenvolvendo, se empoderando e ressignificando o seu feminino, mas isso também precisa para a sociedade, para construir esse projeto social que a gente pensa, não é? E que é coerente e importante para o mundo que a gente vive, isso passa também pela ressignificação do masculino na mulher e principalmente pela ressignificação da masculinidade no homem. Então são questões que a gente precisa pensar com muito cuidado, né, Mário? Assim, às vezes me causa um estranhamento também não ver essas propostas. Eu sei que a mulher está no momento de ressignificar, de luta, de conquista. Eu sei que o homem esteve num lugar hegemônico por muito tempo, não é? Então eu entendo que algumas mulheres não se identifiquem com isso, mas praticamente você não vê esse tipo de proposta, esse tipo de trabalho. Não sei se você tem essa mesma percepção, né? Tenho. Eu concordo plenamente com você. E eu reitero assim, o seguinte, esse trabalho, assim, até no grupo de trabalhos com crianças, pessoas que fazem trabalhos, nem sempre tem esse olhar. A criança, tá, criança é criança, mas o homem se forma desde pequeno. Ele é um menino, até uma certa idade, todos um funcionamento é indiferenciado, mas chega um momento que essa identidade vai chegando mais forte. Esse problema desse cuidado com essa diferenciação, inclusive nesse contexto, onde há muito chamado ao o empoderamento feminino por conta das todas essas questões que a gente tem falado, sabe? O menino não está sendo muito observado, ele não está sendo olhado com o cuidado que ele precisa, que deveria. Chega um momento que os meninos vão se perdendo, porque o mundo que está se desenhando não é um mundo muito favorável para o menino, enquanto sujeito masculino. Então, eu vejo como eu lido com criança, aí a gente lida também com as famílias, né? E até com as amigas, com as pessoas que têm filhos, a gente vai percebendo que existe uma não percepção. Mulheres que têm filhos, inclusive, né? Por conta da demanda, da emergência, do seu próprio processo, não percebe que há um ser ali, que é um ser diferente dela, que vai em algum momento entrar num processo que só vai ser percebido depois. Por quê? Ainda é muito forte a aprendizagem desse ser masculino, muito que é focado na racionalidade, no escamoteamento da emoção, do sentir, que eu chamo que é uma alienação, né? O processo dessa questão Sim. do homem com a dimensão do sentir, a dimensão do feminino interno, existe uma alienação. Existem homens adultos, maduros, que não têm muita compreensão, nem consciência dessa dimensão. Parece absurdo, mas a gente sabe que quando a gente vai lidar com algumas pessoas, e pelas questões que a gente vê pulsando na mídia, é uma alienação. E a criança precisa ser chamada a nomear o que sente, lidar com essa dimensão, acolher essa dimensão como um aspecto que constitui também a sua identidade. Porque nós não somos somente pensar, nós somos sentir. Isso é isso que nos humaniza, isso é que nos torna pessoas inteiras. Né? O objetivo do processo da maturação é essa integração com esses aspectos. E eu tenho visto que a formação, desde a base, há um não olhar, uma desatenção a esse aspecto. O menino está precisando ser olhado, ser acolhido, ser cuidado. Né? Somos uma legião de homens adultos carregando uma criança interna ferida. E a maioria não tem nem consciência de que tem essa dimensão criança interna. Isso não cabe na cabeça da maioria dos homens, essa ideia. Quando, na verdade, no fundo é isso. Né? É uma criança que foi silenciada, que teve o seu choro calado, que teve suas fragilidades negadas, que foi obrigada a assumir uma postura de poder, de força, de racionalização, sempre. Então, nós chegamos a esse estágio. E é assim, então, a responsabilidade nossa, que temos uma formação, temos um conhecimento, é pensar nesse aspecto. Né? É. Acolher Quando você isso. fala dessa criança, me vem muito assim, né?
os ensinamentos que a gente recebe, como homem, como mulher. A mulher, ela recebe mais ensinamentos da sua mãe. A mulher, ela é mais olhada, ela é mais cuidada. O homem, ele não recebe ensinamentos. Eu não tenho memória, por exemplo, do meu pai conversando comigo sobre sexualidade. Eu não tenho memória, por exemplo, do meu pai conversando comigo, me instruindo sobre qualquer tema que fosse. Mas o fato de eu não ter essa memória, e quando eu converso com meus clientes, e quando eu converso com meus amigos, a grande maioria deles também não tem essa memória, não é? Dessa transmissão, desse ensinamento masculino, isso não significa que as mensagens não sejam transmitidas. Porque as mensagens são transmitidas de forma indireta, a gente vê, né, essas imagens, a gente vê os modelos de masculino que a gente tem. Então, essas mensagens, elas são transmitidas de modo indireto. Na grande maioria das vezes, são transmitidas sem afeto, né? É uma transmissão seca, sem afeto, você vai absorvendo. E quando você fala, assim, nessa coisa da criança, me vem muito isso, assim, a criança, o menino, né? Diante disso, diante dessa imagem do masculino, disso que está posto para o masculino. E o grande desafio que é olhar para essa imagem e pensar que eu tenho que ser essa imagem, eu pensar que se dá conta, né? Eu falo isso porque eu tenho essa memória nítida, assim. Meu pai, ele era pescador. Ele é pescador, né? Então, eu via meu pai indo para o mar, ele ficava 15 dias em alto mar. E aí, quando eu olhava, criança, eu tenho essa memória, eu olhava, eu achava que para eu ser homem, eu tinha que fazer aquilo também. Então eu imaginava que eu teria que passar por aquele processo, eu imaginava que eu não ia dar conta. Então, assim, como que não olhar, que é isso justamente isso que você está falando, que os meninos não estão sendo olhados, como isso vai moldando, né? E a gente acaba criando essas defesas para não mostrar essa fragilidade. Aí vai entrar o medo que você está falando, né? Me chama muita atenção esse tema. Essa criança ferida dentro do homem, né? Uhum. Ó, É algumas, muito forte. Você pode falar. algumas pessoas estão comentando aqui, né? Justamente a arte-terapia permite contornar essa resistência masculina porque lida com a ação. Vai do arte-terapeuta de agir por esse desvio sem confrontar diretamente as resistências. Não é? É isso, respeitar mesmo. Se o homem está acostumado a lidar com esse tipo de material, então a gente precisa. Eu acho que teve algum probleminha aqui. Ixi, como é que eu faço? Aqui, pronto. Acho que agora voltou. Acho que o homem precisa, a gente precisa, né, respeitar essas resistências. Thaisa Belém está colocando aqui, muito relevante essa dimensão da alienação, como se os meninos não fossem de fato estimulados a receber seus afetos. Aspecto que somos duais, temos referência do masculino, assim como o homem traz as suas referências de feminino. Sou mãe de menino, uma pessoa está falando, né? Hoje com 15 anos, conversamos sobre tudo e buscamos o sentir sempre, mas meu filho tem feridas causadas também pelo que a masculinidade, modelo, lhe impõe. Só tive filho e tive essa conversa com ele, masculinidade tóxica enquanto complexo cultural. Então você vê como reverbera, né, nas pessoas essa temática. E aí eu acho que nada mais importante do que resgatar essa sensibilidade. E a arte terapia tem um papel fundante nisso, né, Mário? Isso é uma dimensão que está no inconsciente coletivo. Mesmo Exato. os meninos que têm a mãe que conversa, que fala, que são exceções. Ainda há muito medo de falar de sexualidade. Que conversa, que abre espaço para o sentir, que tem esse diálogo. Mas existe uma lacuna do pai. O homem, a referência do pai, que é quem avaliza também isso, né? E abre também a possibilidade pelo viés do masculino, da referência do pai, que é essa figura que está fragilizada, né? Esse papel, essa função ficou, se fragilizou e ficou de lado. Hoje existe uma demanda muito grande da presença do pai, existe inclusive nas instâncias judiciárias, né? Tem na Defensoria o programa Pai Presente, ou no Ministério Público tem um Pai Presente e Paternidade Responsável, né? Nessas duas instâncias. E tem
as propostas de facilidade, de reconhecimento de DNA. Então, é o homem sendo chamado para a sua responsabilidade de pai através da justiça. Porque essa função afetiva, essa função social ficou fragilizada. E é muito dessa falta de traquejo do homem com essa dimensão interna. À medida que o tempo foi passando, nós fomos nos acostumando a ser racionais, a viver naquilo que eu chamo de uma couraça. Tem um livro interessante, que é uma fábula, escrito por um cara lá, um diretor lá da Broadway, de 2000, chama O Cavaleiro Preso na Armadura. A melhor metáfora que eu acho para falar desse masculino é esse cavaleiro, é um homem preso dentro de uma armadura. Na metáfora, na fábula, esse homem ele se torna tão identificado com a armadura que ele se torna completamente dependente para fazer as coisas nas funções mais básicas, né? E precisa que os animais ajudem, até que no processo da individuação ele vai chegando a se conectar com essa dimensão e a armadura vai se desfazendo. É mais ou menos isso. A arte-terapia tem esse papel. Através das linguagens, das técnicas, né, dos materiais, esse trabalho que vai facilitando esse acesso ao inconsciente, essas dimensões doloridas, né, que vai abrindo, e essa armadura vai se diluindo, mas a gente precisa fazer a proposta, né? A gente precisa ter essa dimensão no planejamento das ações, pensar nisso e colocar que, por mais, né, que a discussão política chame esse homem para a responsabilidade por conta das questões, né, das coisas, né, que essa masculinidade tóxica vem fazendo, mas é preciso pensar que isso é uma dimensão coletiva, mas na dimensão histórica, pessoal, existem nuances. Cada um, nós somos, vamos dizer assim, cooptados por uma questão que está no inconsciente coletivo, que é da história da formação do homem, é da história da construção da virilidade, né? Esse homem conectado com essa virilidade que é dura, rígida, agressiva, que não permite emoções, sentimentos fragilizantes, né? Que só pode expressar raiva e desejo sexual. Né? Não existe medo, a alegria é contida, né? A tristeza não existe, nem o medo. A raiva pode toda. Então, se a gente olhar para isso, tá, no coletivo existe essa questão, que a gente vê aparecer mesmo quando existe uma abertura, uma relação familiar, de pai e mãe, ou só de mãe, ou só de pai, que permite a criança acessar esse continente aí sem medo, mas em algum momento ele vai ser cooptado pelo coletivo. E aí, se ele não tiver com uma estrutura bem constituída, ele vai ficar fragilizado. Acaba porque o grupo, né, em algum momento, que a criança tem que se incluir num grupo, ela vai ceder às regras, e esse grupo nem sempre vai permitir que essas características aflorem. Então, às vezes, tem homens que têm comportamento dúbio, são extremamente sensíveis, mas quando estão num grupo, eles fazem performance, né? Performance típica que se espera de um homem, papel social, né? Que se espera. Então, é complexo, é uma coisa. Eu sempre falo na proposta, né, que eu fiz, uma discussão que eu coloco, não colocar a subjetividade masculina nesse lugar tão simplório, né? Aquela frase famosa, homem é tudo igual, não é tudo igual. Existem nuances, existem complexidades. Só que quando nós operamos somente na racionalidade, na performance, nós ficamos simplistas, porque tudo é previsível. Tá bom? O tema de discussão é previsível, né? Futebol, sexo, mulher, política e violência. Tá tudo pronto, fechou esses temas. E as outras questões que são da dimensão mais sensível, mais humana, mais ampla, então a gente conversa com as amigas, com pessoas que estão mais abertas, ou aqueles raríssimos amigos que permitem. Então, há uma demanda, uma coisa muito forte ali que precisa ser visto. Nas propostas que a gente faz, se fizer daqui para diante, eu espero, né, de arte e terapia, possa incluir essa pauta,
pensar nessa dimensão, né? Porque a demanda existe, e volto a dizer, existe uma demanda muito grande, mas é uma demanda, não é só reprimida, ela é alienada, que a galera não sabe, nem sabe ainda, nem se deu conta de que precisa. E vai chegar um momento que vai ter, assim, eu acredito, da forma como as coisas estão indo, vai surgir um, eles vão bater nas portas. Como é que a gente vai estar quando chegar esse momento, né? Para receber esse masculino Sim, e poder dar esse suporte, né? Mário, o pessoal está perguntando aqui o nome da fábula. O nome Da fábula. da fábula é o cavaleiro preso na armadura. O cavaleiro preso na armadura. Ele não discute, ele não fala especificamente da psicologia masculina, mas a representação é de um homem. Então, não é difícil fazer a conexão. É um homem. E é ele quem vai. Esse dá um bom trabalho, sabe? Dá um bom trabalho sobre esse material. É bem interessante. O cavaleiro preso na armadura. Ó, Iracema está colocando aqui que ela se sente privilegiada porque ela tem 2 filhos, um de 20 e 26, e há o diálogo, tanto com ela como com o pai, conversam sobre sexo e sobre outras coisas. Realmente é um privilégio, né? José Gugel está colocando sobre a questão da armadura, é o que ele busca, mas na pele, por baixo, tem a camisa que a mãe fez, onde ele se apega e o herói não se realiza. A lenda do Graal, né? Puxando como referência, o cavaleiro preso na armadura. A questão do espaço e das oficinas. Lembro de Éfesto, o único imortal que trabalha, o ferreiro. Trazendo aqui exemplos, né, de mitos do masculino. Ó, a gente tem alguns minutinhos ainda de live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, esse é o momento. Eu queria, Mário, que a gente falasse um pouquinho, então, já que a gente falou, né, da importância de trabalhar o masculino, a gente falou desse masculino dentro da arte-terapia. Eu queria te perguntar o que é que você entende de masculinidade tóxica, que é outro tema, assim, que tem se falado muito e que as pessoas às vezes ficam um pouco confusas, assim, não conseguem entender bem. O que é que você entende? Como é que você avalia? Como é que você entende a masculinidade tóxica? Masculinidade tóxica, né? Essa expressão surgiu para popularizar, né, essa discussão, que é muito forte nos Estados Unidos, né? Tem inclusive um filme, a Máscara, a Máscara em Você, The Mask You Live In. É um documentário onde aparecem, né, várias pessoas, né, norte-americanas e discutindo essa, que é mais um aspecto, né, uma máscara, né, a máscara, a armadura, né, são coisas correlatas. Então, o que é essa masculinidade tóxica? Menção desse homem cru, essa masculinidade que foi construída, colocada como uma identidade que define o homem macho, o homem heterossexual, e que é marcada pela agressividade, chegando ao extremo da violência, a dificuldade do diálogo. A dificuldade, eu digo que é uma dificuldade de acessar ao léxico da linguagem emocional, não saber falar na linguagem emocional. Então, justamente porque não tem acesso, porque é um aspecto alienado. Então, essa forma, a dureza, a dificuldade de lidar com a mulher, porque essa questão está muito dentro do movimento feminista, dos movimentos que discutem essa postura social, esse homem social, né, como ele atua no mundo. Então, essa dimensão desse sujeito que a gente vê o tempo inteiro na mídia, vê nos noticiários, na rua, em certas situações, performatizando, que tem um discurso único, que tem temas específicos porque ele não pode abordar. Uma vez eu estava conversando com um amigo, né, um homem maduro, e eu falei sobre... Eu estava falando sobre gênero. Um homem maduro, um homem assim, na época devia ter uns
sei lá, talvez uns 50 anos. Numa festa, na casa de uma amiga. E lá pelas tantas, né, a gente chegou um momento que ele ouviu, argumentou comigo, um homem que tem filhos. Ele disse, ó, tudo bem, mas esse assunto é um assunto de um homem. Aí, caramba, eu estou falando de um assunto que não é de homem, e com um homem, sabe? Mas é isso, né? Então, essa dificuldade de lidar com essas temáticas, que não levar para a vida esse aspecto, não se perceber, não se dar conta das suas vulnerabilidades, não poder se dar conta. A reação extrema da violência, muitas vezes, né? Vem desse medo, dessa dificuldade de não acessar esse código. Não é somente, é também, mas não é somente porque eu me sinto poderoso e posso bater numa mulher, eu posso bater em alguém que é mais frágil, posso bater no homossexual, posso bater naqueles que, uma discussão de Byton, inclusive, né? Carlos Byton, um lugar da sensibilidade. Eu gosto muito desse cara. Eu fiz um trabalho discutindo sobre isso. A sensibilidade só é possível em certos grupos, só é aceitável na criança, na mulher e no homossexual. Mas o homem heterossexual, não. Então, essa dimensão, essa ideia de que eu posso dispor do outro que eu acho que é frágil, ele não é tão homem quanto eu, porque ele tem certos aspectos do comportamento e da linguagem que faz com que eu tenha certeza de que ele não é homem como eu. E a mulher, né? Essa mulher que ousa me confrontar, né? Que ousa discutir questões comigo, ousa me desafiar, eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa é a toxicidade da masculinidade. Agora, tem se dado muita ênfase na masculinidade tóxica, né? A gente tem como responsabilidade de fustigar para que apareça, que emerja a outra masculinidade. A questão que eu tenho com relação a isso é que é uma discussão muito política, militante. E na discussão militante não tem espaço para essa outra fala que a gente está tendo aqui. Então, eu tentei durante o mestrado, né? Fomos convidados a fazer uma performance. A trazer isso gerou um problema, gerou uma briga, porque no Instituto de Humanidades, uma discussão com um reduto, mulheres feministas, aguerridas, militantes de gênero, imagine no Instituto de Humanidades ali, no núcleo de cultura e sociedade, né? Foi assim, porque ali não tem espaço. Nesse lugar da militância, não tem espaço. É só a masculinidade tóxica. Então, é um espaço de combate. Não é? Então, não há possibilidade para olhar. Tudo bem, eu entendo, né, que no processo da militância é quebrar pedreira. Existe o radicalismo, tem o seu lugar, sua importância, mas eu acho que nós que operamos com outro campo de conhecimento, não é? Nós temos a função de estar ali para o trabalho de reparação, né? De acolher e pensar nessa forma, né? Quando a gente não consegue, mesmo no espaço terapêutico, no setting terapêutico, na proposta de arte terapia, acolher essa dimensão, nós estamos dando muito eco ao questionamento, à problematização com relação à masculinidade tóxica, né? Acho que a nossa tarefa é perceber essa outra nuance. É perceber que existe a masculinidade tóxica, mas nós temos que fazer com que outro aspecto da masculinidade possa aflorar. Esse é o desafio. Mário, querido, nosso tempo está acabando. Eu acho que a qualquer momento aqui o Instagram vai nos derrubar. Tá certo. Muito topado esse convite. Eu acho que é o início de uma discussão. A gente precisa ocupar passos, né, e falar mais e promover esse acho que precisa avançar nesse sentido. Eu espero que essa live ela seja que todo mundo que participou, que passou por aqui, suscite esse desejo, assim, né, essa possibilidade, né, já que a gente está no fim falta 30 segundos. Suscite esse desejo de olhar para esse lugar, que isso seja um começo, uma provocação. Mário, se você quiser falar alguma coisa, a gente tem
18 segundos. Muito obrigado, viu? Ótimo, muito prazeroso, acho muito pertinente, muito legal, muito massa esse espaço, essa possibilidade. Espero que a gente tenha outros momentos.